Existe um tipo de dor no futebol que não aparece em nenhuma súmula. Não é a dor de perder uma final, nem a de levar um gol no último minuto. É a dor de ver um talento gigantesco, desses que fazem a torcida se levantar da cadeira. Simplesmente não virar tudo aquilo que prometia virar. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, não existe um único culpado, um único momento, uma única escolha errada que explique tudo. O que existe é uma sequência de fatores, muitos deles fora do controle do próprio jogador. Uma lesão que chega na hora errada, uma pressão psicológica que ninguém enxerga de fora, uma decisão de carreira que parecia perfeita no papel e desandou dentro de campo, ou até dificuldades pessoais que o torcedor só descobre anos depois, em uma entrevista emocionada. Hoje a gente vai contar a história de 10 craques que estão entre os nomes mais famosos do futebol mundial nas últimas 3 décadas. Jogadores que, em algum momento da carreira, foram apontados como os próximos donos da bola de ouro, os próximos ídolos absolutos de uma geração. Alguns desses nomes você já vestiu a camisa. Outros você só viu brilhar por uma temporada e depois sumir dos holofotes. Mas todos eles têm uma coisa em comum. O talento nunca foi o problema. A ideia aqui não é apontar o dedo. É entender com números, com títulos, com gols e assistências reais o tamanho do que cada um desses jogadores conquistou. E também o tamanho do que ficou pelo caminho. Porque para julgar uma carreira de verdade, você precisa conhecer os dois lados da história. O que o jogador entregou e o que dele se esperava. Vamos do 10º colocado até o primeiro, o nome mais famoso dessa lista, aquele que até hoje divide opiniões em qualquer roda de bar ou grupo de WhatsApp de futebol. Se você é do tipo que gosta de números, de estatística, de comparar geração com geração, pode preparar a calculadora, porque vem gol, vem assistência, vem título continental, vem Copa do Mundo. E se você é do tipo que se emociona com histórias de talento desperdiçado, também vai encontrar aqui muito material para pensar. Fica até o final, porque o primeiro colocado dessa lista é um daqueles debates que não tem resposta fácil, e a gente quer muito saber a sua opinião sobre ele nos comentários. Número 10 da nossa lista é um meio-campista inglês que em determinado momento foi tratado como o futuro absoluto da seleção da Inglaterra, Dele Alli. Revelado no modesto MK Dons, ele chegou ao Tottenham Hotspur em fevereiro de 2015, ainda muito jovem, por um valor considerado baixo para o que viria a entregar em campo. Sob o comando do técnico Maurício Pochettino, Ali explodiu. Nas suas 2 primeiras temporadas completas no clube londrino, foi eleito o melhor jovem jogador da Premier League em ambas as edições, um feito raro, e entrou para a seleção ideal da temporada nas 2 vezes também. Ele ajudou a Inglaterra a chegar à semifinal da Copa do Mundo de 2018, a melhor campanha inglesa em décadas até aquele momento. Pela camisa do Tottenham, ao todo, Dele Alli disputou 269 partidas, marcou 67 gols e distribuiu 61 assistências, números excelentes para um meio-campista de origem, que soma finalização com criação de jogadas. Ele chegou a ser cotado para prêmios individuais europeus e vestia a braçadeira em jogos importantes. O problema é que, a partir da chegada de José Mourinho ao comando do Tottenham, o rendimento de Alli despencou de forma abrupta. Ele foi negociado com o Everton em 2022, mas nunca conseguiu recuperar o nível do início de carreira, passando por empréstimo ao Besiktas, da Turquia, onde marcou apenas 3 gols em 15 partidas, sempre enfrentando lesões recorrentes. Anos depois, em uma entrevista para o programa The Overlap, do ex-jogador Gary Neville, Dele Alli revelou publicamente que carregava traumas profundos da infância, incluindo abusos que sofreu quando criança, e que isso o levou a lutar contra dependências ao longo da carreira, chegando a passar por uma clínica de reabilitação. Ele mesmo, em suas próprias palavras, disse que via aquilo como uma explicação, não como uma desculpa para a queda de rendimento. É um caso que mostra como, por trás de uma estatística de campo, pode existir uma história pessoal muito mais complexa do que qualquer torcedor imagina de fora. Antes de tudo isso, vale lembrar que Dele Alli também representou a Inglaterra em 37 partidas oficiais, sendo peça relevante no elenco que chegou
a semifinal da Copa de 2018. É justamente esse contraste entre o que ele já foi e o que a carreira virou, depois que faz o caso dele ser lembrado até hoje como um dos maiores e sim do futebol inglês recente. Na nona posição está um atacante brasileiro que aos 17 anos já era chamado de fenômeno pela imprensa italiana, Alexandre Pato. Revelado nas categorias de base do Internacional, ele chamou tanta atenção que o Milan pagou uma quantia recorde para o futebol brasileiro da época para contratá-lo, um mês antes de completar 18 anos. Na Itália, Pato viveu a melhor fase da carreira, em um elenco recheado de estrelas como Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Zlatan Ibrahimovic. O brasileiro se firmou como titular e balançou as redes 63 vezes em 150 partidas disputadas com a camisa rossonera, uma média de gol impressionante para um atacante daquela idade. Ele foi peça importante na conquista do campeonato italiano de 2010 e 2011, além do troféu Luigi Berlusconi em mais de uma edição e da Supercopa da Itália. O talento de Pato era tão evidente que ele chegou a ser comparado com os grandes centroavantes brasileiros que passaram pela Europa. Só que, a partir de 2010, as lesões começaram a se tornar uma constante assustadora na carreira dele. Ao longo dos anos, Pato somou 16 lesões diferentes e ficou afastado dos gramados por quase 600 dias no total, um número altíssimo mesmo para os padrões do futebol europeu. Essas lesões o tiraram de sequências importantes com a seleção brasileira, e ele nunca conseguiu disputar uma Copa do Mundo, apesar de ter acumulado 28 partidas e 10 gols com a camisa amarela em fases anteriores. Depois de deixar o Milan, Pato ainda passou por Corinthians, São Paulo, Chelsea, Vila Real, futebol chinês e Orlando City, somando ao final da carreira algo perto de 190 gols em cerca de 490 partidas oficiais, sem nunca voltar ao patamar mundial que alcançou aos 20 anos de idade. O caso de Pato costuma ser lembrado como um exemplo claro de como o corpo de um atleta de alto rendimento pode simplesmente não aguentar o ritmo que o próprio talento exige, e de como isso pode custar caro para uma carreira inteira, mesmo sem nenhum erro de conduta envolvido. Ainda assim, o legado que ele deixou no Milan é lembrado com carinho pela torcida rossonera até hoje. Os 2 gols que marcou contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu em 2009 entraram para o imaginário dos torcedores italianos daquela geração, quando o repertório físico e técnico de Pato ainda parecia não ter limite. Na 8ª posição está um dos personagens mais imprevisíveis que o futebol europeu já produziu: Mario Balotelli. Revelado pela Internazionale de Milão, o atacante italiano de origem ganense chamou atenção desde cedo pela potência física e pela categoria técnica. Em 2010 foi eleito o Golden Boy, prêmio para o melhor jogador sub-21 do futebol europeu, o mesmo ano em que se transferiu para o Manchester City. Na Inglaterra, Balotelli foi peça importante na histórica conquista da Premier League de 2011 e 2012, título que o City não vencia havia décadas, além de ter levantado a Copa da Inglaterra. No mesmo ano disputou a Eurocopa e marcou 2 gols na semifinal contra a Alemanha, que levou os italianos à final contra a Espanha. Pela seleção italiana, Balotelli disputou 36 partidas e marcou 14 gols, além de ter sido convocado para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Ao longo de toda a carreira, somando todos os clubes por onde passou, o atacante chegou perto da marca de 500 partidas, com pouco mais de 200 gols e mais de 40 assistências, além de 8 títulos conquistados, entre eles o histórico tricampeonato da Internazionale, Campeonato Italiano, Copa da Itália e Liga dos Campeões, no ano de 2010, antes mesmo de sua saída para a Inglaterra. O que marcou a carreira de Balotelli, no entanto,
foram os episódios de indisciplina e os desentendimentos constantes com técnicos, principalmente José Mourinho, que o comandou tanto na Inter quanto mais tarde cruzou seu caminho outras vezes no futebol europeu. Depois de deixar o Manchester City, o italiano passou por Milan, Liverpool, Nice, Marseille e clubes menores, incluindo uma passagem pelo futebol turco, sem nunca recuperar de forma consistente o nível que apresentou entre 2010 e 2012. Muita gente no meio do futebol ainda hoje acredita que se tivesse conseguido manter a cabeça no lugar durante os anos de auge físico, Balotelli poderia ter brigado por prêmios individuais entre os melhores do mundo. Curiosamente, mesmo já distante dos grandes centros do futebol europeu, Balotelli seguiu produzindo números relevantes, como na Turquia, onde chegou a ser vice-artilheiro do campeonato por uma temporada. Isso reforça a percepção de que o talento nunca foi o problema dele, o que só aumenta o peso da pergunta sobre até onde ele poderia ter chegado com mais constância emocional. Na 7ª posição da nossa lista está um dos jogadores mais talentosos que a Inglaterra já viu nascer, Paul Gascoigne, o Gaza. Revelado pelo Newcastle, ele se transferiu para o Tottenham em 1988 e rapidamente se tornou um dos meio-campistas mais criativos do futebol europeu. O ponto alto da carreira internacional de Gascoigne veio na Copa do Mundo de 1990, na Itália, quando ele foi um dos destaques do torneio ao lado de nomes como Diego Maradona e Lothar Matthäus, ajudando a Inglaterra a chegar à semifinal. Naquele jogo contra a Alemanha Ocidental, Gascoigne chorou em campo depois de receber um cartão amarelo que o deixaria de fora de um eventual final, uma cena que se tornou um dos símbolos mais fortes da história do futebol inglês. Ao longo da carreira, Gascoigne disputou 57 partidas pela seleção da Inglaterra e marcou 10 gols, incluindo um gol antológico contra a Escócia na Eurocopa de 1996. Pelos clubes, ele conquistou a Copa da Inglaterra em 1991 pelo Tottenham e depois, já no Rangers da Escócia, levantou o Campeonato Escocês, a Copa da Escócia e a Copa da Liga Escocesa, todos no ano de 1996. Também teve uma passagem de 3 temporadas pela Lazio, na Itália, onde se tornou querido pela torcida biancoceleste, mesmo sem conquistar grandes títulos por lá. Ao todo, Gascoigne disputou pouco mais de 460 partidas na carreira profissional. A história de Gascoigne, porém, é indissociável da sua luta contra o alcoolismo, um problema que o próprio jogador reconheceu publicamente diversas vezes ao longo dos anos e que afetou tanto sua vida pessoal quanto sua capacidade de manter regularidade em alto nível. Muitos ex-companheiros e técnicos que trabalharam com ele afirmam que Gascoigne tinha talento para ser considerado, sem exagero, um dos melhores jogadores do mundo na sua posição. Mas as dificuldades fora de campo o impediram de repetir, ano após ano, o nível que mostrou aos 23 anos, na Copa de 1990. Em 1991, mesmo já lidando com problemas fora de campo, Gascoigne foi eleito jogador do ano pela Associação de Jornalistas de Futebol da Inglaterra, reconhecimento raro que mostra o respeito que ele conquistou dentro das 4 linhas. Décadas depois, Gascoigne segue sendo lembrado como símbolo de talento genuíno somado a uma fragilidade humana que o futebol muitas vezes não sabe acolher. Chegamos à 6ª posição e antes de continuar, se você está gostando dessa viagem pelas carreiras que quase foram perfeitas, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda a gente a continuar trazendo esse conteúdo. Deixa nos comentários. Até agora,
Qual dessas histórias mais te surpreendeu? O sexto colocado é um dos atacantes mais talentosos que o Brasil produziu neste século. Adriano, o Imperador. Revelado pelo Flamengo, ele foi negociado ainda muito jovem para a Internazionale de Milão, considerado por muitos como o sucessor natural de Ronaldo Fenômeno. Depois de empréstimos para Fiorentina e Parma, Adriano voltou à Inter em 2004 e viveu o auge da carreira. Em 16 jogos, marcou 15 gols e virou titular absoluto, ganhando o apelido que o acompanharia para sempre. Pela seleção brasileira, foi peça fundamental na conquista da Copa América de 2004, sendo eleito o melhor jogador do torneio e artilheiro com 7 gols, além de ter sido campeão da Copa das Confederações de 2005, também como artilheiro da competição. Chegou a figurar entre os indicados à Bola de Ouro em 2004 e 2005. No total pela Inter de Milão, Adriano marcou 74 gols e conquistou 2 títulos da Copa da Itália e 3 campeonatos italianos. Pela seleção brasileira, disputou 50 partidas e marcou 29 gols. De volta ao Brasil, já em outra fase da carreira, ainda foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2009, com 19 gols, ajudando o Flamengo a conquistar o título nacional. A história de Adriano, no entanto, mudou de forma profunda depois da morte do seu pai, Almir, em 2004, um episódio que abalou o jogador emocionalmente de uma maneira que ele levou anos para conseguir verbalizar publicamente. Os problemas emocionais que vieram depois disso afetaram sua disciplina, sua constância nos treinamentos e, consequentemente, sua trajetória dentro de campo. É um caso que foge completamente do rótulo simples de má escolha de carreira, porque envolve luto, saúde mental e uma dor pessoal genuína, algo que o próprio Adriano só discutiu abertamente muito tempo, depois de já ter deixado os gramados de alto nível. Mesmo com a carreira internacional encurtada, o Imperador segue sendo lembrado por quem o viu jogar como um dos atacantes mais completos fisicamente que o Brasil já produziu, capaz de finalizar com as 2 pernas, de cabeça e de fora da área com a mesma naturalidade. Na 5ª posição está um meia brasileiro que viveu 2 momentos completamente opostos dentro da mesma carreira, Felipe Coutinho. Revelado pelo Vasco da Gama, ele passou ainda jovem pela Internazionale de Milão, onde não conseguiu se firmar, e por um empréstimo ao Espanhol, antes de ser comprado pelo Liverpool, em 2013. Foi nos Reds que Coutinho se tornou um dos meias mais decisivos do futebol europeu. Ao lado de Luis Suárez e depois de Mohamed Salah e Sadio Mané, ele disputou 201 partidas pelo Liverpool, marcou 54 gols e distribuiu 44 assistências, números que o colocaram entre os melhores criadores de jogo do continente naquele período, e que renderam a ele indicações para prêmios individuais e o status de camisa 10 do time. Em janeiro de 2018, o Barcelona pagou um valor recorde para contratar Coutinho junto ao Liverpool, um negócio que na época parecia coroar a trajetória do brasileiro rumo ao topo absoluto do futebol mundial. O problema é que no Barcelona ele nunca conseguiu repetir o nível apresentado na Inglaterra. Disputando um time recheado de estrelas como Lionel Messi e Luis Suárez, Coutinho teve dificuldade para encontrar espaço e ritmo de jogo, e acabou sendo emprestado ao Bayern de Munique já na temporada seguinte, onde, ironicamente, foi decisivo na goleada por 8-2, justamente contra o próprio Barcelona pela Liga dos Campeões. Depois disso, Coutinho ainda passou pelo Aston Villa, na Inglaterra, e retornou ao Brasil para jogar pelo Vasco, o clube que o revelou, mas sem conseguir devolver o nível de outrora. A saída do Liverpool rumo ao Barcelona costuma ser lembrada como uma das transferências mais discutidas do futebol recente. Financeiramente foi um negócio enorme para o jogador, mas esportivamente muitos analistas apontam que ela interrompeu a trajetória ascendente de um dos meias mais talentosos da sua geração, justamente no momento em que ele mais se aproximava da elite mundial. Antes da mudança para a Catalunha, Coutinho havia sido eleito o melhor jogador do Liverpool
na temporada pela votação dos torcedores, o que mostra a cotação que ele tinha naquele momento. Pela seleção brasileira, o meia soma mais de 60 partidas disputadas, com participação nas Copas de 2014 e 2018, sem nunca ter sido, de fato, o protagonista absoluto de uma campanha do Brasil em mundiais. Na quarta posição está um dos jogadores mais elegantes que a Bélgica já revelou, Eden Hazard, formado no Lille, da França, onde já conquistou o campeonato francês e a Copa da França ainda muito jovem. Hazard se transferiu para o Chelsea em 2012 e viveu ali os melhores anos da carreira. Pelos Blues, ele disputou 352 partidas, marcou 110 gols e deu 85 assistências, sendo peça fundamental nas conquistas de 2 Premier League, sendo eleito o melhor jogador da liga na temporada 2014/2015, além de 2 Liga Europa, uma Copa da Inglaterra e uma Copa da Liga Inglesa. Ele liderou o ranking de assistências da Premier League em 2 temporadas diferentes e chegou a ficar entre os finalistas da Bola de Ouro. Em 2019, depois de 7 temporadas de altíssimo nível, o Real Madrid pagou mais de 100 milhões de euros para contratar Hazard, em uma transferência que parecia ser a realização de um sonho de carreira. Vestir a camisa do maior clube do mundo em tese, no auge da idade e da forma física. O que ninguém esperava era a sequência de lesões que o belga enfrentaria a partir dali. Em 4 temporadas pelo Real Madrid, Hazard disputou apenas 76 partidas, marcou 7 gols e deu 12 assistências, números drasticamente abaixo do que ele produzia no Chelsea. Ele levantou 8 títulos com o clube espanhol, incluindo uma Liga dos Campeões e 2 edições do Campeonato Espanhol, mas em nenhum deles teve participação decisiva, muito mais como coadjuvante do que como protagonista. O próprio Real Madrid reconheceu em comunicado oficial no momento da saída de Hazard, em 2023, que aquela contratação não havia funcionado como o clube esperava. As lesões físicas recorrentes, especialmente no tornozelo, são apontadas pela maioria dos analistas como o principal fator dessa queda de rendimento tão brusca e não uma questão de comprometimento ou vontade do próprio jogador, que sempre foi visto como um profissional dedicado dentro dos clubes por onde passou. Pela seleção belga, Hazard foi capitão da chamada Geração de Ouro, que alcançou o 3º lugar na Copa do Mundo de 2018, a melhor campanha da história do país. É justamente esse contraste entre o Hazard decisivo que carregou a Bélgica e o Chelsea por anos, e o Hazard apagado no Real Madrid, que faz dessa passagem um dos maiores mistérios do futebol europeu na última década. Na 3ª posição está um meio-campista alemão conhecido por uma característica rara no futebol moderno: a lealdade a um único clube durante praticamente toda a carreira. Marco Reus chegou ao Borussia Dortmund em 2012, depois de se destacar pelo Borussia Mönchengladbach, e nunca mais saiu. Ao longo de 12 temporadas, Reus se tornou o capitão, o ídolo máximo e o 2º maior artilheiro da história do clube, com 168 gols em 424 partidas disputadas com a camisa amarela e preta. Somando apenas o campeonato alemão, ele participou diretamente de 251 gols, entre marcados e assistências, marca alcançada por poucos jogadores na história recente da Bundesliga. O que chama a atenção na carreira de Reus é a lista de clubes gigantes que tentaram contratá-lo ao longo dos anos. Real Madrid, Bayern de Munique, Barcelona e Arsenal fizeram sondagens em diferentes momentos, e em todas elas Reus optou por permanecer em Dortmund, alegando um vínculo emocional profundo com o clube da sua cidade natal. Essa decisão de fidelidade, no entanto, também significou abrir mão de disputar os títulos mais cobiçados do futebol europeu em times favoritos. Reus disputou 2 finais de Liga dos Campeões pelo Borussia Dortmund, em 2013 e em 2024,
e perdeu as duas, a primeira para o Bayern de Munique e a segunda para o Real Madrid. Ele também ficou perto de conquistar o campeonato alemão em diversas oportunidades, mas o título de campeão nacional nunca veio, restando ao longo da carreira apenas conquistas de Copa da Alemanha e Supercopas. Pela seleção alemã, Reus ainda sofreu o infortúnio de sofrer uma lesão grave às vésperas da Copa do Mundo de 2014, justamente a edição em que a Alemanha viria a ser campeã mundial, ficando de fora da convocação final. É um dos exemplos mais discutidos do futebol europeu sobre o preço que a lealdade a um clube pode ter no currículo de títulos de um jogador. Ainda que sua qualidade individual nunca tenha sido colocada em dúvida por ninguém no meio do futebol. Ao longo da carreira, Reus também formou duplas de ataque decisivas com Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang e, mais recentemente, Erling Haaland, ajudando cada um deles a se firmar como artilheiro da Bundesliga. Foi eleito o melhor jogador da Alemanha em 2 ocasiões, e seu nome permanece sinônimo de compromisso e identidade clubística em um futebol cada vez mais movido a dinheiro. Na segunda posição está um dos jogadores mais talentosos que o futebol mundial já viu, ídolo absoluto de uma geração inteira de brasileiros, Ronaldinho Gaúcho. Revelado pelo Grêmio, ele passou brevemente pelo Paris Saint-Germain antes de se transferir para o Barcelona, em 2003, onde viveu o auge inquestionável da carreira. Pelo clube catalão, Ronaldinho marcou 94 gols, conquistou 2 edições do Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões de 2005, 2006, além de ter sido eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 2004 e 2005 e vencido a Bola de Ouro em 2005. Ao todo, somando toda a carreira profissional, Ronaldinho disputou 786 partidas, marcou 299 gols e distribuiu 91 assistências, além de ter conquistado títulos em 5 países diferentes: França, Espanha, Itália, Escócia não, mas sim Brasil, e depois México, um feito raríssimo para qualquer jogador na história do esporte. Pela seleção brasileira, ele foi peça fundamental na conquista da Copa do Mundo de 2002, além da Copa América de 1999 e da Copa das Confederações de 2005. O gol de falta que ele marcou contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa de 2002 é lembrado até hoje como um dos mais bonitos da história dos mundiais. O problema é que, a partir de 2008, já no Milan, a queda de rendimento de Ronaldinho se tornou visível e constante. Ele próprio, em diversas entrevistas ao longo dos anos, reconheceu que a dedicação aos treinamentos e ao cuidado físico diminuiu justamente no período em que ele já era considerado, por unanimidade, o melhor jogador do planeta, e que isso encurtou o tempo em que ele conseguiu se manter naquele patamar altíssimo. Ainda assim, ele foi convocado para a Copa de 2006, onde o Brasil decepcionou nas quartas de final, e ficou de fora da Copa de 2010, decisão do técnico Dunga que gerou enorme polêmica na época. Mesmo com a curva de queda relativamente cedo para um talento daquele tamanho, poucos jogadores da história alcançaram o nível de encantamento que Ronaldinho proporcionou durante seus anos de auge. Vale lembrar ainda que, mesmo após deixar a Europa, Ronaldinho seguiu escrevendo capítulos importantes no Brasil. Foi campeão carioca pelo Flamengo em 2011 e principalmente peça essencial na histórica conquista da Copa Libertadores de 2013 pelo Atlético Mineiro, o primeiro título continental do clube, sendo eleito o melhor jogador da competição naquele ano. Chegamos ao primeiro colocado da nossa lista, provavelmente o nome mais famoso e mais discutido do futebol brasileiro atual, Neymar. Revelado pelo Santos, onde teve 2 passagens, ele soma mais de 450 gols e mais de 260 assistências ao longo de toda a carreira profissional. Números que o colocam entre os atacantes mais produtivos do século
somando finalização e criação de jogadas em uma proporção rara entre os grandes goleadores da história. Pelo Barcelona, formou o trio ofensivo mais temido do mundo, ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez, conquistando a Liga dos Campeões de 2014, 2015 e 2 edições do Campeonato Espanhol. Pela seleção brasileira, Neymar é hoje o maior artilheiro da história, à frente de nomes como Pelé e Ronaldo Fenômeno, além de ter conquistado a Copa das Confederações de 2013 e a medalha de ouro olímpica no Rio 2016, um título histórico e inédito para o futebol masculino brasileiro. Em 2017, o Paris Saint-Germain pagou um valor recorde mundial para contratar Neymar junto ao Barcelona, uma transferência que dividiu opiniões até hoje. No PSG, ele conquistou praticamente todos os títulos nacionais franceses disponíveis, mas o clube nunca conseguiu vencer a Liga dos Campeões com ele no elenco, ficando mais perto disso na final de 2019/2020, perdida para o Bayern de Munique. Boa parte da crítica especializada considera que a saída do Barcelona, justamente no momento em que ele começava a ser cotado como sucessor de Messi e Cristiano Ronaldo na briga pela Bola de Ouro, pode ter custado a Neymar a chance de conquistar o prêmio individual mais importante do futebol mundial, algo que ele nunca venceu até hoje. As lesões também marcaram boa parte da segunda metade da carreira de Neymar, tirando-o de Copas do Mundo decisivas e de sequências importantes pelo PSG. Ainda assim, poucos jogadores da história do futebol conseguiram gerar tamanho impacto comercial, esportivo e cultural quanto ele, o que explica por quê. Apesar de tudo, seu nome ainda é sinônimo de talento em qualquer lugar do planeta onde se fale de futebol. Ao longo de toda a trajetória, somando clubes e seleção, Neymar já acumulou dezenas de títulos e voltou a vestir a camisa do Santos, o clube que o revelou, buscando reencontrar a continuidade que as lesões tanto atrapalharam nos últimos anos. Essa combinação de números gigantescos, títulos importantes e ao mesmo tempo uma bola de ouro que nunca veio, que transforma a carreira dele em um dos debates mais acalorados. Depois de passar por essas 10 histórias, fica claro que não existe uma fórmula única para explicar por que um talento gigantesco não se transforma sempre em uma carreira plena de títulos e prêmios individuais. Às vezes é uma lesão que chega na hora errada, como com Alexandre Pato ou Eden Hazard. Às vezes é uma transferência que parecia perfeita no papel, mas mudou o rumo esportivo de um jogador, como com Philippe Coutinho e, segundo muitos, também com Neymar. Em outros casos, o que está por trás da queda de rendimento é uma dor pessoal profunda, como a de Adriano depois da morte do pai, ou os traumas de infância que Dele Alli revelou anos mais tarde. E existem ainda histórias como a de Paul Gascoigne, marcada pela luta contra o alcoolismo, ou a de Marco Reus, que trocou títulos por lealdade a um clube só. O que todos esses jogadores têm em comum é que em algum momento da carreira chegaram muito perto da perfeição, e o futebol mundial inteiro parou para prestar atenção neles. Ronaldinho Gaúcho foi eleito o melhor do mundo 2 vezes seguidas. Mário Balotelli decidiu uma semifinal de Eurocopa sozinho. Marco Reus disputou 2 finais de Liga dos Campeões. Cada um desses nomes deixou uma marca real no esporte, mesmo que o resultado final tenha ficado abaixo do que se esperava lá no início. E é exatamente por isso que esse tipo de lista sempre gera tanta discussão entre torcedores, porque julgar uma carreira inteira é sempre mais complicado do que parece à primeira vista. Então fica aqui a pergunta para você. Na sua opinião, qual desses 10 jogadores foi o que mais desperdiçou talento? E qual deles você acha que teve as circunstâncias mais injustas? Deixe a sua opinião nos comentários, comparando com a sua própria lista. E não esquece de compartilhar esse vídeo
com aquele amigo que também é fanático por futebol e ia adorar discutir esse ranking com você. No fim das contas, essas 10 histórias mostram uma coisa que o futebol adora esconder atrás das estatísticas frias de gols e títulos. Por trás de cada carreira existe um ser humano com limitações físicas, emocionais e circunstâncias que muitas vezes fogem completamente do controle dele. Talvez seja por isso que esses jogadores continuem tão lembrados, mesmo anos depois de muitos terem encerrado a carreira, porque representam ao mesmo tempo o que o futebol tem de mais bonito e o que tem de mais cruel. Se esse vídeo te fez pensar em outros nomes que poderiam entrar nessa lista, comenta aqui.